Celebramos hoje o quarto domingo depois da Páscoa e a Santa Igreja começa a voltar o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa preparação para os dois grandes eventos que virão em breve: a Ascensão de Nosso Senhor e Pentecostes. Ainda estamos, é verdade, no tempo pascal e ainda ressoa em nossos ouvidos o cântico da vitória, o aleluia. Cristo de fato ressuscitou, venceu a morte, abriu-nos as portas da vida eterna. Mas, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala aos apóstolos com palavras que parecem, à primeira vista, cheias de tristeza. Vou para aquele que me enviou. Trata-se de um discurso de despedida. Os discípulos ficam perturbados. Por quê? Porque eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Tinham vivido com Ele, tinham ouvido a sua voz, viram os seus milagres, descansaram à sombra do Senhor, na sua presença visível. E agora Ele lhes anuncia várias vezes repetidas que irá embora. Irá se retirar e eles não o verão mais. Por isso o Senhor lhes diz: porque eu vos disse essas coisas, nessa despedida, a tristeza tomou conta do vosso coração. Mas o nosso Senhor, conhecendo a fraqueza dos apóstolos e a nossa, também faz uma promessa: convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei para vós. Aqui está, caríssimos irmãos, a grande lição para a vida cristã. Deus muitas vezes parece retirar-se de nós, da nossa vida, da nossa oração. Parece retirar de nós alguma consolação visível, algum apoio visível, alguma segurança humana que tenhamos, não para nos abandonar, mas para nos preparar pela elevação para algo mais excelente. Os apóstolos queriam conservar Cristo a seu modo, Cristo visivelmente, mas Jesus queria preparar-lhes outra presença, outro tipo de união, que aconteceria para sempre. A presença do Espírito Santo em suas almas, a fortaleza interior, a luz da verdade, a graça que transforma o homem por dentro. É assim também que Deus faz conosco. Queremos muitas vezes uma religião cheia de consolações, de seguranças e certezas humanas, de sinais sensíveis, de sentimentos, porque se eu não sentir nada na oração, a minha oração não valeu nada, eu não estou conseguindo rezar, eu não estou sentindo nada na oração. Essa religião não tem sentido muito. Porque religião não é sentir, é razão, é saber que existe Deus, e a Ele devemos crer, a Ele devemos adorar. Por isso Deus nos conduz a uma fé mais pura, uma esperança mais firme e uma caridade mais sobrenatural. Ele permite, por isso, a nós provações, aridez, contradições, combates, tentações, não para nos fazer perder, mas para nos exercitar, para nos conduzir ao desapego daquilo que é passageiro, a fim de nos preparar para a união com aquilo que não passa, aquilo que é eterno. A Epístola de São Tiago nos ensina: todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que é verdadeiramente bom, belo, eterno, tudo que santifica, tudo que conduz à salvação, vem de Deus. Mas o apóstolo também nos adverte: recebei este dom com mansidão. Receber a palavra que é digitada em vós, que pode salvar as vossas almas. E assim, a palavra de Deus precisa, caríssimos irmãos, ser recebida a cada domingo, a cada Santa Missa, de modo que ela seja capaz de nos corrigir. Não basta ouvir, é preciso corrigir a própria vida pela palavra ouvida.
inúmeras coisas para vos dizer, mas como estáis agora, não sois capazes de compreender. Por isso é necessário que o Espírito venha, para que de dentro para fora converta e revele aos apóstolos toda a verdade. O Espírito Santo não vem para trazer uma doutrina nova, mas primeiro, para relembrar tudo que Jesus disse. Segundo, para completar o ensinamento de nosso Senhor. Disse Jesus: o Espírito Santo não dirá nada de si mesmo, apenas dirá aquilo que ele ouviu, que ele recebeu. Ele veio para a igreja a plenitude da verdade. Verdade essa revelada por nosso Senhor. Por isso, a verdadeira devoção ao Espírito Santo produz fé íntegra, humildade, pureza, obediência, amor à doutrina católica, horror ao pecado, espírito de oração e fidelidade à missão da igreja, que é a guarda desta verdade. Onde há confusão contra a verdade, ali não está o Espírito de Deus. Onde há orgulho contra a doutrina, ali não está o Espírito Santo. Onde há relacionamento moral e amor ao mundo, o Espírito Santo não pode habitar. Porque o Espírito Santo é Espírito de verdade, de santidade, de ordem. Nosso Senhor diz ainda que o Espírito Santo, paráclito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo, caríssimos irmãos, precisa ser convencido do pecado, porque o mundo perdeu exatamente a noção do que é pecado. O mundo chama de liberdade aquilo que muitas vezes não passa de escravidão do pecado. Chama de progresso aquilo que muitas vezes é apenas uma decadência disfarçada. Chama amor aquele que muitas vezes são as paixões mais baixas e desordenadas. Chama direito aquilo que muitas vezes é apenas uma rebeldia velada contra Deus. Mas o cristão, nós, não pode pensar como o mundo. O cristão deve julgar as coisas, todas as coisas, à luz da verdade, à luz de Cristo. Deve perguntar-se sempre, em cada escolha: isto agrada a Deus? Isto me ajuda a alcançar a salvação? O homem moderno quer justiça, mas muitas vezes sem Deus. Esquece que sem Deus não há verdadeira justiça, porque ele se perde a medida suprema do bem. A alma justa é aquela que vive na graça, aquela que evita o pecado mortal, que frequenta os sacramentos, que reza, que cumpre com perfeição, exatidão, integridade e com piedade e devoção os deveres da religião, carrega a sua cruz com paciência e trabalha buscando a própria salvação eterna. O Espírito Santo também convence quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo, diz nosso Senhor, já foi julgado, já está vencido. Satanás perdeu a batalha, perdeu a guerra. O pecado já foi condenado na cruz. E se o pecado ainda persiste, não persiste enquanto sei. O pecado em si não existe. O que existe são pessoas justas que praticam o pecado. A morte foi vencida. O mundo pode até parecer forte, mas na verdade é um enfermo coberto de vaidades que se desfazem aos poucos. Mas Cristo é que permanece. A última palavra não pertence ao mundo, nem ao demônio, nem à carne, nem à morte. A última palavra, caríssimos irmãos, pertence somente a Deus. Por isso, caríssimos irmãos, não vivamos como derrotados, como se fôssemos filhos do mundo. Somos nós filhos da ressurreição. Mas também não vivamos como se fossem pessoas superficiais. Não há verdadeira alegria sem pureza de consciência. Não há verdadeira paz sem uma submissão perfeita à vontade de Deus. Pensamos hoje, neste domingo, a graça de sermos dóceis ao Espírito Santo, como ensina São Tiago,
que Ele nos ilumine para conhecermos perfeitamente a verdade, que Ele nos fortaleça para praticarmos perfeitamente o bem, a verdade conhecida. E é claro, recorramos também à Santíssima Virgem Maria, fidelíssima esposa do Espírito Santo, ela que permaneceu firme na fé quando os discípulos, todos eles, vacilaram, e ensine-nos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Ela nos prepare para a vinda do seu esposo Paráclito, para que, vivendo nesta vida na graça divina, possamos um dia chegar à glória eterna, onde veremos face a face aquele que hoje e até o fim da nossa vida devemos adorar pela Santa Fé Católica. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.